Olá, bom dia. Sou Joel de Jesus. Quero deixar mais uma vez aqui uma devocional, uma palavra do Senhor para o seu coração. A palavra de hoje está no Salmo 46, versículo 2 e 3. Estamos dando uma sequência na série do Salmo 46, onde nós já falamos a respeito do verso de número 1, dizendo quem Deus é. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente nos momentos da angústia. E hoje nós vamos ver os versículos de número 2 e 3, que diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Veja que o verso começa dizendo pelo que, ou em algumas outras versões, portanto, ou algumas outras versões, como a NVT, por isso. Ele introduz esse verso dando então uma sequência de algo que já antecede a isso, que é o verso justamente de número 1. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí ele entra no verso de número 2. Portanto, ou por isso, não temeremos. E o assunto desses dois versículos, desses dois versos aqui é justamente isso. Qual a nossa reação diante das circunstâncias que nos cercam? Qual é a tua reação diante das circunstâncias que cercam você? Os coraitas, os filhos de Corá, que escreveram esse verso, que na verdade esse Salmo 46 é uma canção, eles escreveram justamente baseados nas convicções que eles tinham de, primeiro, quem Deus é, o que Deus representa para ele, como nós podemos ver no devocional anterior. E aí então eles dão continuidade, porque Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza, eles não temiam. Eles não temiam o quê? E aí eles vão dando continuidade, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Eles não tinham medo, eles estavam então convictos de quem eles estavam firmados, de quem eles estavam, aonde eles estavam enraizados, que era esse próprio Deus, que é o refúgio, que é a fortaleza deles. E você, o que você tem temido? O que te tem causado espanto? O que tem angustiado o teu coração? Qual é o teu temor? E para nós, irmãos e amigos, é natural temermos. É natural termos medo diante de algumas adversidades que se agigantam, que crescem diante da nossa frente. É como aquele barco, como aquele navio que no meio da tempestade em alto mar, e as ondas vão crescendo, e aí ele vai vendo aquelas ondas tomando forma, se agigantando, e aí esse pavor, esse medo vai invadindo o seu coração, vai invadindo a sua mente com 1001 pensamentos, até mesmo gerando no seu interior a possibilidade de ele não sobressair vivo daquele alto mar. E a nossa vida também é assim. Nós somos seres humanos e, diga-se de passagem, frágeis. E estamos sujeitos também a esses temores, a esses receios que a vida nos proporciona. Mas o salmista nos dá uma grande lição. Pelo que não temeremos, ainda que aconteçam essas circunstâncias que ele mencionou aqui, ainda que a terra se mude, ainda que os mares se agigantam. E conosco não deve ser diferente, meu querido. Conosco não deve ser diferente. Ainda que aquelas adversidades, ainda que aquele resultado de um exame não seja o que nós esperávamos, que causa grande temor no nosso coração, grande aflição, gerando ansiedade, gerando desconforto, gerando insônia.
ainda que esse resultado que você não esperava seja o diagnóstico médico, os coraitas nos dão uma grande lição: não temeremos. Sabe por que não temeremos? Porque nós estamos nas mãos não de um médico, não de um enfermeiro, não de um outro profissional qualquer. Embora eles sejam muito importantes nesse exemplo aqui que eu estou citando, mas as nossas vidas, a sua e a minha vida, estão nas mãos desse Deus, esse Senhor dos Exércitos, que o texto vai mencionando mais abaixo. As nossas vidas estão nas mãos desse Deus, e esse Deus, ele é poderoso o suficiente para te fazer passar por essas adversidades, te fazer vencer essas altas ondas que se agigantam na sua frente. Ah, irmãos, como a gente não então confiar nesse Deus? Ao longo da Bíblia, temos vários e vários exemplos de que Deus livrou o seu povo, de que Deus deu livramento para aqueles que confiam nele. Então nós precisamos também, da mesma forma como os coraitas, não temer. Ainda que o resultado de um vestibular não seja positivo, ainda que você não seja então aprovado naquela entrevista de emprego que você foi com tanta expectativa, agora sim, agora vai embalar, agora vai dar certo, e aí você volta talvez frustrado. Ainda que isso não aconteça, o que você estava esperando não aconteça, não tema, porque Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, e Ele quer fazer isso todos os dias da sua vida, todos os dias da minha vida. Para isso nós precisamos então depositar nossa fé, não primeiramente no médico, não primeiramente no emprego, não primeiramente em tantas outras circunstâncias, mas sobretudo nesse Deus, porque é Deus que vai prover o meio para que a gente então esteja de uma forma considerável. Então, confie no Senhor, para que então você possa não temer as circunstâncias da vida. Que Deus te abençoe neste dia.